Prove seu amor disciplinando o seu filho. Talvez uma das maiores distorções, das mais perigosas distorção de valores dos nossos dias, seja a, talvez não tão falada, mas certamente muito colocada em prática, a ideia de que pais demonstrem amor ao não repreender os filhos, ao não disciplinar, a não dar uma bronca, a não exercer um castigo físico, e de que essa seja a verdadeira demonstração de amor, de cuidado e de carinho do nosso tempo. A ideia do pai que disciplina, que corrige, que diz, não, você está errado, isso não é assim, corrija esse comportamento. A ideia de que pais se portem assim se tornou algo antiquado, coisa do passado. Isso são os pais de antigamente, que não tinham tanta instrução, que não conheciam a psicologia e as ferramentas modernas. As gerações, as novas gerações, têm sido criadas por pais que são incapazes de dizer não, de dizer agora não, de dizer isso é errado, peça desculpas, se arrependa. Pais que querem ser amigos e nessa busca de uma amizade que não faz nenhum sentido e que certamente não agrega em nada no crescimento, na educação dos filhos, se abstém do seu papel real, da sua função real de instruir, de passar sabedoria, de disciplinar, de apontar o erro, de apontar o caminho certo. Temos falado muito sobre a sabedoria, temos falado muito sobre a busca da sabedoria, e uma das coisas mais apontadas no texto de Provérbios até aqui é dizendo que o sábio, ele sabe receber a repreensão. O sábio é aquele que aceita a repreensão de bom grado, que recebe a correção e absorve aquilo, e internaliza aquilo. Como é que os nossos filhos, como é que os seus filhos vão aprender a receber repreensão se você nunca os repreende? Eu me lembro do episódio que me marcou quando o Caleb foi para a escola. No primeiro ano de escola do Caleb, não foi nos primeiros dias, ele já estava ali há algum tempo, mas ainda no primeiro ano de escola do Caleb, um determinado dia ele acordou virado, acordou de mau humor e ele não queria ir para a escola. Mas ele chegou, nós entramos no carro, fomos, mas quando a gente chegou lá, na hora de descer do carro para entrar, o Caleb, não vou entrar. E ele começou a chorar e começou a ensaiar aquela birra de criança, ele tinha 3 anos, 4 anos, e ele começou a ensaiar aquela birra ali na porta da escola, que está todo mundo acostumado a ver, a presenciar o tempo todo. Mas na hora que o Caleb começou a dar aquele piti, eu olhei pro lado e eu vi que o diretor da escola, naquele dia o diretor estava na porta da escola aguardando os alunos, e o Caleb começou a aprontar aquilo. Eu me ajoelhei do lado do Caleb, olhei bem nos olhos dele e falei, Caleb, a gente saiu de casa para que você viesse para a escola. Você vai para a aula. Você vai entrar, você vai assistir sua aula e no final da aula eu vou estar aqui para te esperar. Falei, olhando nos olhos dele, na altura dele, falei firme com ele, mas sem gritar, sem me exaltar, mas pontuei aquilo, falei, você não vai voltar para casa, você vai entrar e vai assistir sua aula. O Caleb engoliu o choro, parou o piti que ele estava ensaiando ali, entrou para a escola. Cabeça baixa, contrariado, é claro, mas ele entrou e participou da aula. E eu já estava virando e voltando para o carro, o diretor veio me cumprimentar, falou, ô pai, parabéns. E eu fiquei meio confuso, falei, tá, por quê? Né? Por que o parabéns? Ele falou, não, parabéns pela sua postura, pela sua atitude de corrigi-lo, a gente está aqui sempre acompanhando as crianças e a quantidade de pais que faz isso é muito pequena. A maioria dos pais teria entrado na birra, teria ficado 1 hora negociando ou pedindo por favor para a criança entrar. Você foi firme, você colocou o ponto, corrigiu e fez isso de forma necessária, mas de forma sóbria. Enfim, me parabenizou pelo jeito que eu tinha lidado com a situação com o Caleb. Eu agradeci e voltei para o carro e eu fiquei com isso. E vez ou outra ainda me vejo lembrando disso e pensando nisso. Sobre se eu fui reconhecido, se eu fui elogiado, porque eu disse pro Caleb na porta da escola, você não vai voltar, você vai entrar, eu fico pensando que outros conselhos, que outras correções, que outras repreensões muito mais importantes do que entrar para a escola, as nossas crianças, os nossos filhos têm deixado de receber, porque os pais estão incapazes ou indispostos de dar a correção necessária. O texto de hoje, nós lemos no texto de Provérbios, foi o capítulo 10, aliás, capítulo 11, 12 e 13. Especialmente o capítulo 13 nos fala sobre essa responsabilidade dos pais. O último verso do capítulo 13, aliás, o penúltimo, diz o seguinte, olha, quem não corrige os filhos mostra que não os ama.
Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Você demonstra o seu amor pelo seu filho exercendo disciplina. Você demonstra que ama o seu filho corrigindo ele no momento em que ele precisa, porque essa será a diferença entre o seu filho ser um sábio ou ser um tolo. Entre seu filho viver e demonstrar sabedoria ao longo da vida, ou ele ser mais um dos insensatos, dos tolos que estão enchendo o mundo por aí. Não é à toa que o mundo está inundado de gente tola, de gente insensata. Porque o que também não faltam são pais que se furtam a sua responsabilidade e a sua demonstração de amor, exercendo disciplina. Disciplinar, cuidar, ensinar, dar trabalho. É muito mais fácil deixar os filhos fazerem o que quiser. É muito mais fácil entregar a comida que ele quiser, só quando ele quiser, do jeito que ele quiser, deixar ele ir para aula se ele quiser. Esse papinho de, você tem que ouvir o que a criança quer, se você deixar ela fazer só o que ela quiser, uma hora ela vai querer comer terra. E aí? Você vai deixar sua criança viver de terra? Será que nós vamos entregar os nossos filhos para se perderem nas suas vontades loucas e impensadas e irracionais porque são crianças? Simplesmente porque nós estamos com preguiça de exercer a nossa responsabilidade. Demonstre o amor que você tem pelo seu filho, disciplinando ele. Que não é sobre violência, que não é sobre agressividade, mas é sobre firmeza, é sobre um amor que se porta e diz, isso está errado. Isso precisa ser corrigido. Se arrependa, peça perdão, faça isso direito. Ensinar valores que vão edificar a vida dele. No início do capítulo 13, ele disse, o filho sábio aceita a disciplina do seu pai. Como é que seu filho vai aceitar a disciplina que você nunca deu, que você nunca entregou? Então, pai, hoje a minha conversa é com você. Demonstre que ama o seu filho, não trabalhando 25 horas por dia para pagar tudo que ele quiser. Não dando a ele todas as suas vontades. Demonstre que você ama o seu filho exercendo a sua responsabilidade de disciplina, de correção, de ensinando a ele quando deve falar, quando deve se calar, de ensinando a ele a honrar os seus compromissos. Como, por exemplo, você saiu de casa para ir para a escola, você vai para a escola. Não, você não vai voltar para casa. Você tem um compromisso que você vai fazer querendo ou não, porque é uma responsabilidade, é uma obrigação. Ensinando ao seu filho o valor do trabalho ao longo da vida, o valor de ganhar dinheiro de forma ética. Hoje eu vejo que uma preocupação, essa juventude de hoje só quer ser TikToker porque acha que é um dinheiro fácil. Me perdoe, mas essa geração que acha que é sendo TikToker que ele vai ganhar a vida, não tem pai, não tem mãe para ensinar o que é certo. A gente fez na nossa leitura de ontem, de hoje, quantos conselhos do texto dizendo, olha, o preguiçoso logo empobrece, aquele que ganha dinheiro fácil também perde esse dinheiro. No texto de hoje ele nos ensinou que a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. O texto de Provérbios está aqui o tempo todo nos dizendo que o trabalho árduo, o trabalho contínuo ao longo da vida é valioso e deve ser valorizado. Se o seu filho não sabe disso, talvez seja porque você nunca o ensinou. Talvez é porque você tem deixado seu filho entregue à tela de um celular, sendo influenciado e guiado por gente que não se importa com ele, que não o ama, que só quer usá-lo como instrumento para ganhar dinheiro, para fazer fama. Você é quem deve instruir o seu filho. Se você não fizer, ninguém fará. E se você não fizer, você será responsável por colocar mais um tolo no mundo. Ame seus filhos, demonstre o seu amor disciplinando, cuidando, instruindo. Isso é o que de mais precioso você pode fazer e entregar por ele. Demonstre seu amor, cuide, instrua, criemos filhos sábios para que o mundo seja melhor. Vejo muitas pessoas com discurso, colocar mais uma criança nesse mundo mal. O mundo é mal porque está cheio de gente tola, e talvez isso seja muito em função dos pais que não têm criado seus filhos como deveriam. Quer um mundo melhor para os seus filhos? Comece fazendo dele uma pessoa melhor, instruindo-o no caminho da justiça, no caminho da sabedoria, para que ele faça por outros e outros e outros, e quem sabe é assim que nós mudamos o mundo, e não simplesmente parando de ter filhos porque o mundo vai mal. Tenha filhos, crie seus filhos, eduque, ame e demonstre seu amor, ensinando, instruindo em amor, em justiça e na sabedoria da palavra de Deus. Vamos juntos, aprendendo cada dia mais, e a gente se encontra aqui a cada dia para mais uma reflexão. Deus te abençoe.